Vamos lá, né? Retornando a nossa aula de comunicação. Alguém gostaria de contribuir, de colaborar com o que foi falado anteriormente? Sobre a importância, o impacto da comunicação nas missões? Pode falar, Cíntia. Pois é, a gente começa a falar e vai aparecendo novas ideias, e aí começa a explodir dentro da gente a vontade de falar mais, de contar mais coisas, e vendo como é importante a gente estar registrando isso, né? Até por uma questão da nossa memória. Às vezes a gente esquece de muita coisa. Eu sou uma pessoa que registra muita coisa, eu escrevo muito, e às vezes eu vou reler o que eu escrevi, eu digo, meu Deus, o que foi isso aqui? Eu estava lá mesmo? Se o nosso cérebro não consegue absorver todas as ideias, todas as informações, né? E agora, quando o Gil estava falando sobre aquele senhor lá na praça, digo, nossa, nós precisamos registrar isso também para a memória, para estar contando aquilo que aconteceu no prático lá em Abaetetuba, o nome difícil. Assim, muito legal, realmente. É só falar Baité. Pronto. Facilita. Ah, então tá joia, Abaeté, a gente sabe do que está se referindo. Foi muito legal isso mesmo, vai surgindo novas ideias, a gente vai dizendo assim, como é importante, como é empolgante falar sobre missões, né? Parece que assim, a nossa veia vai saltando. É isso mesmo, e até para que isso não se perca, né? Porque a gente vivencia tanta coisa, né? E acaba esquecendo realmente de registrar. Então, tem experiências que nós vivenciamos no campo missionário e que, se a gente não registrar, isso acaba se perdendo com o tempo, né? E aí, quando você tem essa prática de registrar, de escrever, por mais que passe 10, 15 anos, quando você pega aquele texto que escreveu naquele período e você lê, aquilo te traz novamente aquela experiência, né? Aquilo volta realmente. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que ela traz a memória, né? Aquilo que me dá esperança, né? Então, tem algum momento que aquela leitura ela vai te trazer a memória e você vai voltar, né? Aquela experiência. Então, a comunicação ela é muito importante, mas ela precisa ser registrada, né? Se você está ali, você passou por uma experiência, por mais que não seja algo que você vai compartilhar com outros, mas que você escreva para você, né? Porque daqui a algum tempo, quando você for reler, vai falar, nossa, esse tempo aqui foi tremendo, eu vivi essa experiência aqui, está aqui registrada, né? Aquilo não vai se perder. Então, vamos lá, a gente vai começar agora na parte da estrutura do texto, né? Até peço a ajuda do Dil aí para dar umas dicas para a gente no decorrer dessa aula, tá? E eu trouxe, assim, coisas bem sucintas, né? Bem práticas para a gente escrever, né? Para a gente praticar. Olha aí, Dil. Então, assim, como produzir um bom texto, né? Eu sempre falo para vocês sobre o que é que você quer escrever. Qual é o teu objetivo naquele texto, tá? A primeira coisa para você escrever um bom texto é isso. Saber o que você quer escrever, o objetivo dele e para quem vai ser escrito, tá bom? Isso inclui fazer uma pesquisa e leitura sobre o tema, para a criação de um texto consistente, com argumentos, você tem que ter realmente um embasamento daquilo que você está escrevendo, tá? Não é escrever aleatoriamente, achando que é aquilo. Não. Se você vai escrever sobre algo, tenha certeza daquilo que você está escrevendo, para não escrever nenhuma bobagem, tá bom? Pois quanto mais lemos, mais vocabulário teremos e mais facilidade para escrever. Porém, é necessária a prática também.
assim como cumprir regras gramaticais, para que o leitor tenha uma compreensão sobre o que está lendo. É o que eu sempre falo, às vezes uma vírgula muda todo o sentido daquilo que a gente quer falar, tá? Mas qual é a diferença entre um texto coeso, né? Qual é a diferença entre coesão e coerência, né? Que a coesão ela está ligada a conectivos, né? Propriamente as regras, né? De gramática, pronome, conjunção, advérbio, preposições, tá? E a coerência ela está relacionada ao contexto, pois as ideias precisam estar relacionadas de maneira lógica, sem haver contradição entre elas, tá? A diferença está aí, coesão e coerência. Uma está ligada às questões gramaticais, de regras gramaticais, né? Do quando usar, do como usar, né? E a coerência relacionada ao contexto, tá, gente? Tudo bem por aqui? Vamos lá. E eu botei aqui 6 dicas para escrever um bom texto, tá? Ter o hábito de ler, quando tá lá, né? Quanto mais se lê, mais se adquire vocabulário, senso crítico, opinião, argumento e facilidade na produção de texto. A segunda dica é ter conhecimento de regras gramaticais, estando atento à escrita, pontuação, concordância, ou seja, produzir um texto coeso e coerente, tá? A terceira dica, ter liberdade na escrita com criatividade e espontaneidade, tá bom? É escrever do jeito que você sabe. Eu não vou querer moldar a minha escrita ao de uma outra pessoa. Não vai rolar, não vai fluir, tá bom? Então, eu preciso escrever da maneira que eu sei, né? Da maneira que eu tenho mais liberdade, da maneira que eu me sinto confortável, tá? Escrita com uma linguagem acessível. Não adianta eu ficar enfeitando as palavras, dificultando a minha leitura. Eu preciso ser o mais... A minha linguagem precisa ser o mais acessível possível. Alcançar a pessoa mais simples até a mais culta, tá? No sentido de status, enfim. Preciso ter esse alcance, tá? A minha linguagem precisa alcançar a todos, sem fazer acepção, tá? Ser clara e objetiva. Evitar usar palavras informais, de baixo calão, expressões que não conhecem a mesma ideia, e palavras repetidas vezes. A gente vê muito isso. Textos repetindo muitas vezes a mesma palavra. Tá? Então, é realmente buscar os conectivos para substituir, para não ficar um texto repetitivo, tá? As mesmas falada, né? Então, evitar esse tipo de repetições, tá? Não fugir do tema, você não se perder lá no teu texto, nos teus pensamentos, essa dificuldade de justamente organizar o que se pensa, né? Você ter esse tempo para colocar no papel, você ler, ter a oportunidade de reler. Se você ali já leu muitas vezes, dá para uma outra pessoa ler, né? Porque a gente aprende em jornalismo também. A gente tem essa questão da visão, né? Está ali escrevendo o texto, você lê o mesmo texto umas 10 vezes. Você acaba acostumando àquela leitura. Então, às vezes, um erro gramatical ou um erro de concordância, ele acaba passando, porque você leu tanto e você acostumou com aquele texto. Porém, quando você entrega para uma outra pessoa fazer uma leitura também, ela identifica, fala, nossa, mas está errada aqui essa concordância. Então, ela vai te ajudar nisso. É a mesma coisa da prática de você ler em voz alta, né? É importante também essa questão da leitura em voz alta, tá? A nossa tem uma situação seguinte, que às vezes a gente escreve como a gente fala, né? Então, geralmente as pessoas que falam mais pausadamente, né, elas usam muita vírgula nos textos, né? A pessoa que fala devagar, porque ela está lendo ali, então ela vai ler de acordo com o ritmo dela de fala, né? Então, geralmente, quando a pessoa
fala muito pausado, fala muito devagar, ela tem muitas vírgulas no texto, né? Então a gente precisa ter esse cuidado em que momento usar, tá? Leia diversas vezes, se possível em voz alta, que eu acabei de falar, para verificar se o texto está coeso e coerente e se não há erros gramaticais. Se puder, peça para outra pessoa ler e verificar se está tudo certo. Tudo bem até aqui, gente? Alguém para contribuir quanto a isso? Pronto, então vamos lá. Sim, pronto. Tudo bem, vamos lá. Nosso professor aí dando aquela assistência. Olá. Agora, qual é a estrutura? Sim, também. Sim. O que eu percebi em alguns textos, né? Eu cheguei a falar assim, olha, o mínimo de 10 linhas. Teve alunos que me entregaram um texto realmente de 10 linhas contadas, eu contei. Porém, é muito ruim quando tu lê e fica com aquela sensação de que está faltando informação, está faltando alguma coisa. Ele não conseguiu usar, por mais que fosse um texto de 10 linhas, mas ele teria que seguir uma ordem ali, um começo, um meio e um fim. Então, quando eu li, a sensação que eu tive era que estava faltando coisa, né? Então, quando a gente for fazer um texto pequeno, ele vai ser mais objetivo, então eu preciso organizar melhor aquilo que eu estou escrevendo, para que eu tenha essa sensação de que o leitor vai estar começando, vai estar ali no meio, né, lendo o desenvolvimento e está tendo a conclusão dele. Não adianta eu quebrar o texto ali, não, eu só quero escrever 10 linhas. De contar, de expressar ali a tua ideia, aquela informação, e dar a sensação para o teu leitor de que aquilo não acabou. Então ele lê aquilo e fica, tá, mas e o que mais? Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, justamente de ter essa preocupação de, se eu vou escrever um texto curto, eu preciso também ter essa estrutura textual, de início, meio e fim, tá? Para que você, quando ele olhe e a gente fale, nossa, não, ele já terminou, já colocou tudo aqui. A gente chama porque assim, a gente aprende também em jornalismo que o primeiro parágrafo, ele é o mais importante. Por quê? Na faculdade de jornalismo, a gente aprende que o primeiro parágrafo ele tem que ter todas as informações ali. Ele é um apanhado geral daquilo que tu queres escrever. Então, nesse primeiro parágrafo, ele tem que estar lá quem, o que, como, onde, o porquê, né? Para que, se tu tiver só aquilo, tu já saiba do que está sendo falado. Então, se for só um parágrafo, tá tudo ali. Então, a informação ela foi entregue, acabou. Então, eu soube ali o que tu está querendo dizer. Olha, aconteceu um evento na igreja. Aconteceu a sexta, dia tal, um evento tal, com a pessoa tal, e aconteceu isso no local tal. Tu já entregou a informação ali naquele parágrafo só. Tá bom, gente? Então, mesmo que sejam poucas linhas, escolher fazer essa estrutura textual para que tu entregue tudo para o teu leitor. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Vocês entenderam? Pronto. Então, vamos lá. A gente vai falar agora sobre a estrutura textual, né? Tema e título tem que ter. Geralmente é o que o pessoal tem mais dificuldade, né? Tá lá na frente do papel, fica olhando. Tá, mas qual vai ser o meu título? O que eu vou colocar no título? E geralmente o pessoal ensina, né? A gente primeiro. Não, mas escreve o texto, por último, tu vai colocar o título. Não é isso, Gil? A pessoa chega e fala assim: eu tô com dificuldade de fazer o título. Então, escreve primeiro o texto, né? E aí depois vai para o título. Eu era assim na faculdade. A minha dificuldade era essa, era o título. Eu ficava assim, uns 5 minutos olhando, pensando no que eu ia botar de título. Eu ia começar a fazer o texto, depois, por último, eu ia para o título, tá?
Mas, geralmente, no texto de relatório, não é necessário esse título, né? Você já chega contando e tal, é uma coisa mais informal nesse sentido, né? De você botar lá um Graça e Paz, né? E começa a falar, não precisa necessariamente ser aquele título padrão, né? A introdução, né, tem que ter, pois é, ó, o título no final também está no meu time. Exato, ainda corre essa possibilidade, esse risco, né? Só que tem gente que prefere fazer o título antes, né? Que arrisca, vai no título, depois vai lá e muda. Só para ter um direcionamento certo já de fazer aquilo. Aí vamos lá, a introdução que eu falei para vocês, né? Que é o lead que nós usamos em jornalismo para produzir o texto, né? Então tem que ter 6 respostas. O que, né? Que é a ação. O quem, né? Quem é que está fazendo aquilo, que é o agente. Quando, que é o tempo. Onde, lugar. Como e o porquê, tá? Então, eu quero fazer esse texto pequeno. Então, coloque só essas informações que já vai estar tudo ali, tá? Mas a introdução, ela é importante porque ali você vai estar falando, resumidamente, o tema central do teu texto, tá bom? O desenvolvimento, a partir dessa introdução inicial, né? E aí você vai desenvolver, tá? Como eu falei, tem que ter informação, tem que ter o dado para te pautar, né, o teu texto, embasar o teu texto. Quanto mais argumento, melhor ele fica, porque a pessoa lê e sabe daquilo que você realmente sabe daquilo que está escrevendo ali, tá? Tu não joga aleatoriamente lá e a pessoa lê e tem a sensação de que você não sabe nem o que está falando, né? Então, quando você usa ali uma argumentação realmente bem amarrada, a pessoa fala, nossa, olha, ele sabe o que ele está falando, ele tem experiência. Então, pela escrita, a gente consegue passar se a gente realmente tem uma experiência naquilo ou não, pela forma como a gente argumenta, né? A forma que a gente defende aquilo que a gente está escrevendo, tá? Sobre qualquer assunto. E tem a conclusão, tá, gente? Que ela é super importante também para finalizar, né? Para dar aquela satisfação de você concluir o que leu, né? Dar aquela, não, eu realmente fiquei satisfeito com aquilo que escreveu, né? Fechou assim com chave de ouro. Aquela sensação de que, nossa, que leitura boa, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado. E a gente vai falar agora sobre os tipos de redação, né? Que nós podemos escolher para escrever, né? Tem a dissertativa, a narrativa e a descritiva. Então a gente não tem como aprofundar muito cada uma delas, tá? Mas vocês podem, em algum outro momento, pesquisar melhor, né? Estudar sobre e praticar, tá? Principalmente o pessoal que está se preparando para o Enem, né? Os adolescentes e os jovens que estão participando das aulas, né? Não estão aqui agora, mas eles vão assistir depois o vídeo, eles vão poder ver. Então é importante que eles também estudem sobre, né? Que eles se aperfeiçoem, que eles realmente pratiquem a escrita deles para ajudá-los também e prepará-los melhor para vestibular e nem essas coisas, né? Então, dissertativa. Vamos lá, ela expõe uma opinião, né? Baseado nas ideias, argumentos e opiniões do escritor sobre determinado assunto de uma maneira coerente e coesa. É dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu até botei um exemplo aí para a gente pensar melhor sobre, né? A questão da influência das redes sociais na sociedade contemporânea é um tema de discussão importante. Escreva um texto dissertativo apresentando os pontos positivos e negativos das redes sociais, em termos de conexão entre pessoas, disseminação de informações e privacidade. Defenda a sua opinião sobre
se as redes sociais têm um impacto mais positivo ou negativo no mundo atual, utilizando exemplos e argumentos sólidos para embasar sua análise. Geralmente é uma redação feita em terceira pessoa, tá bom? A dissertativa. Digo que quer contribuir? Não, tá tudo ok. É isso mesmo. Tudo certo. E só lembrando, galera aí que tá com alguma dificuldade, também trabalho com aula online, tá bom? Só fazer um merchanzinho rápido, básico. Olha aí, Gil. Obrigada, Gil. Olha, a redação descritiva, né, é baseada na descrição que o locutor oferece quando expõe o acontecimento, pessoas, lugares, entre outros, né? Ele já tem uma riqueza de detalhes, está lá descrevendo, né? Aquela situação, quem envolveu, né? Tudo seguindo aquela estrutura textual, tá, gente? Pode envolver a emoção de quem escreve, né? No caso, a descrição ali da primeira pessoa, né? De se colocar naquela situação também. Isso tudo também faz com que o texto ele fique mais atrativo, né? Ou pode ser escrito de forma mais direta, simples e concreta, tá bom? E o exemplo vamos lá. Imagine que você está em uma praia tropical exótica, descreva detalhadamente a cena ao seu redor, incluindo as cores da areia, o som das ondas, a brisa suave e os coqueiros altos que balançam ao vento. Destaque as sensações que essa paisagem desperta em você e em qualquer pessoa que esteja presente. Então, ele já envolve os sentidos, né? Está ali. E você coloca a pessoa, consegue, pela tua escrita, colocar a pessoa inserida naquele contexto, tá bom? Você tem uma riqueza maior de detalhes no teu texto. E a narrativa, né? Que é baseada na narração do locutor, quando conta sobre um fato, uma história. Elementos básicos são necessários na narração: assunto, tempo, espaço e personagens. Pode ser escrita pelo narrador personagem, tá? Primeira pessoa, ele participa da história. Narrador observador, terceira pessoa, ele não participa da história. O narrador onisciente, primeira e terceira pessoa. Ele conta a história na terceira pessoa e pode interferir por meio da primeira pessoa. E como exemplo, né, coloquei assim: você é um escritor e está criando uma história fictícia. Comece descrevendo o momento em que o personagem principal, um jovem arqueólogo, descobre um mapa antigo em sua biblioteca esquecida. Narre a jornada emocionante e cheia de desafios que ele empreende para decifrar o mapa e seguir as pistas até um tesouro escondido em uma ilha misteriosa. Tá? Então, nós temos basicamente essas três redações, três tipos de redação, né? Que é a dissertativa, a descritiva e a narrativa. Tá, gente? Gil, quer contribuir? Bom, na verdade, nós tratamos de dizer na linguística que são três tipos de texto, né? Uhum. Outra coisa também interessante é verificar, ter um pouco de conhecimento dessa diferença entre tipologia textual e gênero textual, né? E aí, dependendo do tipo do texto, é importante também entender, a senhora falou questão de coesão e coerência, né? Para cada tipo de texto tem uma coerência diferente. Então, por isso que eu estou falando que ler é muito importante. A gente adquire vocabulário, a gente aprende regras gramaticais, mas a prática ela vai ensinar a gente justamente a isso, para cada tipo de texto dar uma coerência diferente, tá? Então, por isso que é importante, né, campo missionário, você estudar inglês e fazer as aulas com a professora Luciana, e assim também é importante, quando você for produzir o seu relatório, produzir o seu texto, fazer as aulas de produção textual com o professor Dil, tá bom? Olha, tá vendo? Mas é isso Gente, mas mesmo. é assim, é verdade, a gente precisa entender um pouquinho dessa questão da tipologia do texto, que a professora Jaqueline está falando, né? Então, para cada tipo de texto, seja de narrativo, descritivo ou dissertativo, a gente vai dar uma abordagem diferente, a gente vai ter objetivos diferentes,
Então, a gente precisa ter, para cada um desses tipos de texto, uma linguagem diferente também, tá? Então, é importante ter uma noção de cada um desses tipos de textos. Sim. Até porque, justamente para a gente ter esse direcionamento, né? Principalmente para o campo missionário. Para o campo missionário, que você está lá e você precisa saber escrever o que você está vivenciando, né? É que eu sempre falo, não é você manipular ali, né? Mas você saber escrever de tal forma que as pessoas elas se insiram também naquele contexto só lendo o teu texto, né? Você está lá escrevendo, você está relatando e através da tua escrita, né, da construção dali do teu texto, a pessoa consegue estar lá, sabe, vivenciando também aquilo. Ela consegue, você consegue na tua escrita descrever com uma riqueza tão grande de detalhe que a pessoa, ela lendo, ela consegue ser transportada para aquele ambiente, né? Ela consegue realmente fazer com que você se veja lá naquela aldeia, com aquelas pessoas, sabe? Porque ela narra o tipo de olhar que aquelas pessoas estavam tendo naquele momento, o que eles falavam, o como eles se comportavam. Então, você escreve de uma tal forma que a pessoa consegue estar ali junto com você, por mais que ela não estivesse realmente naquele momento, mas ela, lendo o teu texto, ela consegue, nossa, que experiência, nossa, o que é isso? Eu consegui ver na minha cabeça, né, a situação. É aquela coisa, né, alguém chega, te fala algo, por exemplo, geralmente, olha, aconteceu tal coisa com fulano, se é uma coisa ruim, tu visualiza aquilo na tua mente e fala, nossa, eu me arrepiei todinho, né? Só de pensar, chega, eu me arrepiei todo. Quantas pessoas nos contam algo, né? E aí tu visualiza aquilo assim, tu fala, nossa, eu não quero nem... Só de pensar do que poderia ter acontecido, já me arrepiei todo. Então, a comunicação, ela gera isso, né? Você chega no outro e quando tu consegue realmente comunicar aquilo que tu quer, tu gera no outro um impacto, né? Uma sensação, um comportamento, não importa. Né? Mas o comunicador ele tem que saber se expressar, ele tem que saber escrever, ele tem que saber falar aquilo que o outro, quando ele receber, ele vai receber. Não é exatamente daquela maneira, porque ele tem uma cosmovisão diferente da tua, né? Mas não vai ter uma, como eu posso dizer, não vai ser distorcido aquilo que você comunicou. Ele vai ter um entendimento segundo aquilo que ele tem, né? Como experiências, como vivência, como realmente o contexto dele, né? Mas aquilo que você comunicou, ela vai chegar nele do jeito que você comunicou. Ele vai interpretar, ele vai ver aquilo e falar, nossa, por exemplo, a Bíblia é o nosso exemplo. A Bíblia, ela é universal. Ela é a mesma para todo mundo, tá? A escrita, ela tá ali. A Bíblia, como ela tá aqui para a gente, ela tá para as outras nações. A Bíblia é aquela, é a mesma. Porém, a interpretação, ela é diferente. A forma como eu vou interpretar, ela diferencia de outras pessoas, mas a letra é a mesma. O conteúdo é o mesmo, porém as interpretações elas são diferentes. Tá bom, gente? Entendido até aqui? Alguém quer colaborar? Prof, já que eu posso falar uma coisa que eu me lembrei Pode. agora, de muitos anos atrás, eu li um livro chamado A Ressurreição de Cristo, de Osmandino. É um livro fantástico, que conta a história o autor escrevendo de um personagem que ele queria descobrir, né, se a ressurreição de Cristo era uma farsa. Ele queria provar que aquilo era uma farsa, mas, na verdade, dentro de toda a estrutura do livro, ele foi tão impactado por aquela experiência que a vida dele foi transformada radicalmente.
e eu lendo o livro, eu vou contar a experiência de eu lendo o livro. O cara, ele comunicou tão bem aquilo, ele escreveu de uma forma tão impactante, tão atraente, que quando eu comecei a ler as primeiras páginas, eu li o livro todinho quase sem parar. De tão envolvente, de tão tremendo, de tão chocante que o livro foi, e no final, num determinado momento, quase no final do livro, ele conta a experiência, se não me falha a memória, de uma flecha, de alguma coisa que acertou o coração do personagem, da pessoa ali que estava descrevendo. E aquilo era tão impactante, ele descreveu aquilo de uma forma tão forte, que é como se eu tivesse levado aquela flecha em mim, de tão forte que aquilo foi. Então, eu me lembrei disso, queria compartilhar isso para a gente ver, até um livro que a gente pode recomendar para as pessoas aqui do grupo lerem, da maneira fantástica como a comunicação pode transformar a nossa mente, né, e a nossa convivência, a própria leitura, né, a leitura, a prática da leitura ali foi uma coisa tão incrível que até hoje eu me lembro daquele momento. Eu me lembro eu na autopeça lendo o livro em alguns intervalos do café e do almoço, porque eu não conseguia parar de ler aquele livro. E aí a gente vai mais adiante, né? Por exemplo, quantos escritores que não fizeram best-sellers e transformaram em filme, né? Mas bastou que alguém se posicionasse e falasse, não, eu preciso transformar esse livro em um filme, né? Então, assim, a comunicação, ela dá essa liberdade, né, do livro ser tão bom, tão bom, tão bom, que eu falo, não, eu não posso deixar com que seja só um livro, eu preciso que as pessoas realmente vejam isso que eu estou lendo, né? Então, quantos filmes não são transformados de livros, né? Só que tem que haver esse posicionamento de nós como comunicadores. Eu estou escrevendo um texto, mas eu preciso que as pessoas vejam isso de uma outra maneira. Então, eu vou tirar uma foto, ou então eu vou fazer um vídeo, né, para agregar valor, né, àquele texto. Não é para substituir, mas aquilo vai contribuir, aquilo vai agregar, né? Então, a gente como comunicador, a gente tem que utilizar as ferramentas que estão disponíveis a nós. Diferente da época dos apóstolos, lá, dos discípulos. Eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Eles só tinham ali a fala, né? Eles só tinham ali a escrita como ferramentas, né? E nós temos muitas ferramentas de comunicação, mas é o que a gente não usa, né? A gente acha que, não, eu só vou... só usa o Instagram lá para tirar selfie, para postar selfie, só que a gente pode utilizar o Instagram para diversas coisas, né? Inclusive para pregar a palavra de Deus, com o que você já desenvolve na sua igreja, sabe? Mas eu trabalho com criança. Mas mostra esse trabalho para as crianças, sabe? Eu sirvo a minha igreja lá na câmera. Maravilha! Então, mostra para as pessoas esse trabalho de evangelismo com a câmera. O problema é que a gente se acomoda. Umas 10h15 a aula, tá bom? E aí a gente acaba perdendo isso, né? Por quê? Eu não tenho o costume de registrar aquilo que eu vivencio, eu fico aquilo só para mim, né? Eu podendo aproveitar a oportunidade de mostrar, né? Eu conheço um trabalho, eu fui lá, né? Tive a experiência de um trabalho e voltei. Ótimo, maravilhoso. Mas e aí, o que aconteceu depois? Não, eu só fui lá. Mas registrou? Não. Então, e a gente precisa, como esses agentes de transformação, né, como esses agentes realmente que vão colaborar para a expansão do reino de Deus em missões, sempre que você for fazer um trabalho externo,
sabe? Ou até mesmo dentro da sua igreja, da sua comunidade ali. Faça com que as pessoas tenham conhecimento daquilo, sabe? Mas aí eu não sei como fazer. Então, estuda pelo menos um pouquinho. Como que eu poderia contribuir? Como que eu poderia ajudar? Né? Fazer com que a minha igreja seja conhecida, sabe? Fazer com que a transmissão do meu culto seja melhor. Mas como que eu vou fazer isso? Vá atrás de um bom equipamento, vai capacitar uma pessoa que vai servir naquele sentido, sabe? Não é de qualquer forma, gente. O reino de Deus, ele precisa ser levado com excelência, sabe? Naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para desenvolver. São áreas diferentes, sabe? Eu amo fotografia, sabe? Eu gosto muito de fotografia. E é a área que eu me identifico. Tanto que no tempo que eu estive na Índia, eu tirei muita foto. Eu até tive a oportunidade de mostrar, de expor para o Marcelo, no tempo que ele estava aqui em Belém. E aí, porque é algo que eu identifico. Porque é a minha forma de comunicar. Só que tem uma história por trás daquela fotografia. Né? Eu não fui lá só e bati ali. Tem um porquê daquilo. Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma movimentação por trás das situações. E cabe a nós ter essa postura de você estar ali, estar vendo, é testemunha. E ter, quando você voltar, a prática de registrar. Se não só para você, ou compartilhar com quem você quer. Alguém quer contribuir sobre? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre uma experiência? Sobre alguma experiência que você não registrou e acabou se perdendo e você não teve mais como voltar atrás porque não comunicou? Pode falar, Mads. Professora, bom dia para você, bom dia Bom a todos, dia. graças a paz. É assim, né, a questão de estar atento, né, atento a alguns detalhes que são muito importantes e que às vezes serão de suma importância, né, para a pregação do Evangelho e o crescimento e a expansão do reino de Deus. Aqui a nossa região, a região aqui do Salgado, IBMA, aqui de Jamboaçu, Pastor França. E assim, a gente tem um trabalho aqui que chamamos de Missão Carmo, né? Aqui tem muitas vilas e agrovilas, né? Aqui nessa região. Inclusive a igreja aqui de Jamboaçu fica numa vila, tem 2.000 habitantes só, pertencente ao município de São Francisco do Pará. E essa Missão Carmo é uma vila que pertence ao mesmo município. E a gente foi fazer um trabalho nessa vila e nós não conhecíamos ninguém ali. Ninguém. Um trabalho realmente, um culto relâmpago, né? Fomos até aquele vilarejo ali. E a gente sempre foi, né, além da palavra de Deus, também com assistencialismo também, né? Levar ali, fazer um café da manhã, né, para aquele povo ali, então preparar um almoço para eles, fazer aquele momento de comunhão, né, com aquela comunidade ali. E nesse dia era um café da manhã, era pela parte da manhã, e em um dado momento, uma senhora dali, por nome Silene, depois nós fomos conhecer ela tomou café. Mas quando ela tomou café e conversou com o filho, disse assim: meu filho, olha, Deus é bom, porque ontem nós não tínhamos almoço, mas hoje já estamos tendo café da manhã já, né? E ela pegou um pão ali e levou para o seu esposo. Um irmão nosso que estava bem próximo ouviu aquilo ali. E aí ele, lógico, correu até o pastor, relatou isso para ele, o pastor de forma discreta, verificou onde era a casa da irmã. No término de tudo isso, nós fomos lá com vários irmãos, aí todo mundo que estava ali, logicamente, não estávamos preparados, mas cada um pegou um certo valor que tinha então ali, e fomos lá e nós abençoamos aquela mulher. Era um total de não chegava a R$ 50. Os irmãos foram despreparados, né, nesse dia. E aí, como aquilo ali foi enriquecedor para aquela mulher, hoje em dia, essa mulher, ela é
a pessoa de frente desse trabalho nosso nessa comunidade, e hoje já são quase umas 10 famílias já alcançadas para Jesus, né, nessa comunidade. E como foi impactante, né, para aquela família ali, para aquela mulher, de ver esse lado gentil, né, doador, né, de nossa parte ali, né, e como tem sido impactante essa comunidade. Hoje nós até pensamos, é um trabalho que nós temos lá constantemente, sempre às terças, quintas-feiras, tem um casal que trabalha designado ali, e hoje até pensamos ali já em abrirmos uma igreja para comportar aquele povo daquela comunidade que até então esquecida pelo poder público, né, pelo município, legislador aqui da região, aqui do município. Então, assim, fica atento, né? Foi uma questão do nosso irmão ficar atento, observou aquilo ali, e nós, logicamente, mediante ao pastor, aqui o sacerdote, já entramos em ação, né? E hoje em dia, para a glória do Senhor Jesus, né? A gente já tem ali um povo ali já, e é um povo sedento, né? Por Cristo Jesus, muito simples, muito humilde, também, mas muito, né, assim, de hospedar a gente de uma forma muito gentil, né? Então, assim, glória a Deus, né? Por esse irmão que observou esse ponto aí, a igreja de imediato logo agiu, e para estar atento, né? Estar atento, como o nosso querido irmão Gil também observou aí, através da irmã Cirlei, que aconteceu ali, né, em Abaetetuba, a qual também estava presente naquela praça ali, naquela cidade, junto àquele senhor que vendia ali água, né, naquela praça ali, né? Então, glória a Deus por tudo isso, glória a Deus pela Escola de Missões, os 10 dias teórico e prático, o sítio em Abaetetuba, e também essa continuação em AD está sendo aqui com todos vocês, que está sendo muito enriquecedor para a vida de todos nós. Obrigado. Antes de passar para ti, Marcelo, só acrescentando essa questão do que o Madison falou, Madison, é o seguinte, essa situação ela iria potencializar se vocês relatassem isso, por exemplo, em texto, com fotos, para justamente fazer o levantamento para pessoas que queiram fazer doação de cesta básica, né, para atender essa vila, né? Então vocês poderiam ver com liderança, né, junto com o teu pastor, de ver de que maneira vocês podem construir com a ferramenta que vocês têm disponível, né, celular, para fazer esse material, para justamente conseguir fazer esse levantamento de cesta básica e vocês potencializarem esse trabalho, né? Que é justamente sobre isso que a gente está vendo aqui, a gente está conversando, né? Como que você vai utilizar a ferramenta que você tem disponível para realmente fazer com que essas pessoas sejam atendidas de uma maneira que você pode ter um alcance muito maior de pessoas, né? De famílias sendo atendidas, de cesta básica, para que essas situações elas não aconteçam mais, né? De você justamente presenciar alguém que não teve uma refeição por falta de alimento, mas você saber fazer um cadastro de família realmente e ter essa constância, né? A gente precisa ter uma constância no trabalho que a gente está fazendo, de não fazer uma vez, né? De você ir lá, mas sempre ter esse cuidado, né? Como já está tendo esse envolvimento de outras famílias, de fazer com que essas famílias façam esse levantamento, façam essa divulgação, sabe? Que você realmente dê essa estrutura para que esse trabalho ele continue acontecendo, né? E outras pessoas elas sejam alcançadas. Amém? Marcelo, pode falar? Oi. Assim, esse trabalho que a gente ali iniciou, ele é contínuo, né? Ele é semanal, e essas famílias ali elas estão sendo por nós assistidas, né, junto à igreja. Nós, todos os cultos de domingo, nós mandamos buscá-los, alugamos carro, van, Kombi, mandamos buscar eles. Quando eles vêm para o culto com a gente, preparamos uma janta para eles, né, gratuitamente. Eles realmente são muito bem tratados, porque tudo isso é pensado, né? A questão que você colocou das cestas, a gente sempre promove para eles, na igreja que é muito unida, muito, muito abraçadora, realmente abraça muito essas questões todas. Então, assim, é um trabalho contínuo, né? Porque é bem verdade que, nos casos,
Acontece que a bênção se inicia, né? Mas não se dá continuidade. Mas graças ao nosso bom Deus aqui, a gente iniciou e tem dado continuidade, né, desse assistencialismo, né, a essa comunidade, exemplo de saúde, de alguém adoecer lá, porque lá eles se alimentam praticamente, são Bolsa Família, são bolsista e Livre do Rio, né? Então, assim, há período que, tipo, no inverno, o rio enche, então fica difícil para eles pescarem. Então, o que acontece? Ali a gente já entra já com trabalho, né, de atende lá, assistencialismo com cestas básicas, né, promove cursos missionários para arrecadar recursos para ajudar essa família lá. Então, assim, é uma comunidade, né, é só exemplo de uma, de muitas outras, que a IBMA aqui de Jamboaçu já faz isso, já não é de hoje, né, levando esse assistencialismo, né, a essas comunidades, no caso, a essa comunidade ali especial que nós abraçamos, aquele povo ali, que tem sido graças ao Senhor Jesus assistido por todos nós. Agora, é claro, pode sim, lógico, ter uma abrangência maior, né, realmente, mas a gente tem dado esse suporte para eles em Cristo Jesus, né, e tem sido uma bênção, né, e para nós, realmente ali é maravilhoso, né, promover aquela comunidade ali, né, esse assistencialismo, né. Obrigado. Pode falar, Marcelo. Tá certo, então. Eu queria aproveitar para falar uma coisa sobre o que a professora falou há pouco, sobre perder a oportunidade de registrar o que você está fazendo ou fez. Nós temos uma certa dificuldade com alguns dos nossos missionários pela falta de equipamento, né, que é uma necessidade também deles, eles precisam de equipamento adequado para bater uma boa foto, registrar um bom vídeo, escrever e tal. E uma coisa que a gente tem pegado no pé deles, que é uma coisa que tem a ver com o que você falou, é a qualidade de uma foto, a qualidade de um vídeo, a posição, né, que você vai utilizar, porque muitas vezes a gente perde a oportunidade de apresentar uma coisa importante, e aconteceu porque a gente tem um mau relatório, um mau registro. Então, só uma coisa para a gente pensar e deixar registrado aqui sobre essa questão. Muitas vezes a gente precisa ensinar o missionário como você vai usar o celular, como você vai posicionar, né? Se a gente tiver condições, claro, vai enviar um equipamento melhor para ele, mas isso também é algo que a gente deve pensar, treinar eles até nisso, né? De como você gravar e registrar aquilo que você está fazendo de uma forma mais adequada. Eu só queria falar sobre isso. Sim, é isso mesmo. É justamente sobre o que eu sempre fico batendo, né? De você identificar a necessidade e, se você tiver a oportunidade, fazer uma capacitação. Se você não tem, manda essa pessoa a utilizar a internet para procurar curso online, fazer. Tem que incentivar, né? Se você não pode fazer, identificou, faça com que essa pessoa vá e ela se sinta motivada a procurar online alguma coisa por fazer, tá? Palavra-chave, deixa eu pensar. Vamos lá, comunicação. Ó, sequência de Fibonacci. Vamos lá. É isso mesmo, vamos contribuir, vamos aqui. E agora só, quero deixar a atividade para vocês, tá? Não é necessário fazer. Ah, tá, já foi na aula passada. Peraí, vamos lá. A primeira foi missão, né? E agora vai ser redação. Vamos lá. Segunda palavra, redação, que é o que a gente está falando aqui, né? Dos textos. Olha, teve aluno que fez as duas opções, tá? Desenvolveu as atividades nas duas opções. Muito bom. Mas você não tem a obrigação, a necessidade de fazer as duas opções. Escolher a que você está mais confortável para escrever, tá? Então, a opção 1 é produzir uma redação fazendo uma abordagem sobre a maneira que você acredita que a comunicação pode impactar nas missões, pode usar exemplos, né? Eu preciso que você exponha a sua opinião, tá? Que você use a estrutura textual que nós conversamos na aula hoje,
mas que você expresse a sua opinião, tá? Em base, né, o que você está falando. Você me dê realmente exemplos, tá? E opção 2, escolher um tipo de redação, né, e produzir um texto com um tema de sua escolha, tá bom? Então, pode escolher lá uma das redações, descritiva, narrativa ou dissertativa, né? E escolher um tema, tá? Para escrever. Também precisa ter exemplos, né? Para justamente para enriquecer o seu texto. Tudo bem, a gente está aqui? Tudo bem, tudo certo? Pronto. Alguém mais quer contribuir nessa aula de hoje? Que você gostou, que você... Pode falar, Matos. Só uma pergunta, a palavra-chave, a segunda, é redação ou comunicação? Redação. Beleza, obrigado. A partir da próxima semana, a gente já vai estar falando sobre os tipos de... Eu queria até ver se eu consigo, em 2 aulas, isso. A gente vai falar sobre as ferramentas que nós temos. Eu acredito que a gente vai precisar dessas 2 aulas, a próxima, né, e a outra, para falar sobre elas, porque são bastante ferramentas, né? As aulas têm sido boas porque vocês interagem bastante, e é isso que é a proposta do nosso curso, né, aqui, da disciplina, que é de comunicação. Então, não adianta só eu estar falando, vocês também precisam falar, precisam expor, né, também, vocês são comunicadores, né, precisam falar, né, expressar aquilo que vocês entendem, aquilo que vocês realmente estão achando. E a partir da próxima semana, a gente vai estar falando sobre isso. E eu queria deixar como sugestão para durante a semana vocês assistirem um filme chamado O Círculo. Depois eu vou até colocar nas instruções, né, lá na nossa plataforma, no Classroom, a sugestão do filme, tá? É O Círculo, para a gente poder discutir na semana que vem isso. Semana que vem, o como as redes sociais elas impactam na nossa vida, tá bom? Esse filme ele fala sobre isso, né, do poder que a mídia social tem, né, na vida das pessoas, tá bom? Então, como a gente vai estar falando sobre os instrumentos, né, inclusive as mídias sociais, tá, vou fazer isso. Eu vou ver se eu encontro o link, porque eu assisti esse filme pela umas plataformas que a gente tem aqui, e eu vou ver se eu encontro ele disponível no YouTube, tá bom? Ou ver de que maneira eu posso disponibilizar esse filme para assistirem, tá bom? Se eu não conseguir o Círculo, eu vou indicar um outro para assistir também com o mesmo direcionamento, mesma proposta, tá? Para vocês assistirem com relação às redes sociais, à mídia. Tá? Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Prof, eu só queria dar uma sugestão, né? Claro que isso fica só como uma sugestão, se alguém quiser fazer e passar para a prof, ou passar aí para a secretaria da escola, é desafiar os alunos, né, da escola a comunicarem o que eles estão fazendo na igreja local. Alguma coisa que eles estejam fazendo, a título de exemplo, a título de utilização do que eles já aprenderam na aula passada e nessa aula. Por exemplo, eu trabalho na mídia, trabalho no som, faço alguma coisa, estou fazendo algum trabalho de evangelismo, contar o que aconteceu, por exemplo, em Abaetetuba também, né, ele descrever com as suas próprias palavras, isso não ficando como uma obrigação, mas como uma sugestão, se os alunos quiserem fazer, aproveitando a aula, né, aproveitando esse mês que estamos falando sobre comunicação, para eles criarem um relatório. Eu sei que você vai falar
das ferramentas, que vai ser incrível, né? As próximas 2 aulas, mas ele já pode ir preparando esse relatório e aproveitar-se das ferramentas que a professora vai passar depois para deixar ele cada vez melhor, né? É só uma sugestão. Sim, inclusive já tem até uma brechinha nisso, né? Que eu mostrei uma forma de informativo, né? E o informativo eu fiz no Word, né? Então, o Word todo mundo usa, né? Então, esse Word que eu fiz, esse informativo que eu fiz foi no Word, justamente para treinar a escrita, é verdade. Então, você a gente já pode então colocar para a semana que vem. A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, na semana que vem, é abrir a nossa aula já falando sobre esses textos, tá? Então já fica aí também como uma atividade da semana, tá? Eu vou ver uma notinha aí para incentivá-los a fazer, né? E aí a gente já vai pensar nessa estrutura, então, de um informativo, relatório. Você escolhe a maneira que fica mais confortável para você escrever, né, sobre algum tipo de trabalho que você desenvolveu e desenvolve na sua igreja, tá? E aí, comunidade, enfim, você pode escolher o que achar melhor para compartilhar conosco, tá? Se tiver fotos, se tiver realmente outros recursos, você pode utilizar, tá? Você pode ficar à vontade. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu gostei muito desse tempo com vocês. É sempre muito, muito prazeroso para a gente, né? Estar compartilhando um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Daquilo que a gente realmente experimentou, né? Vocês realmente têm contribuído muito, né? A gente é o que a gente sempre fala, ninguém anda sozinho, né? Ninguém vive numa ilha, né? Todo mundo precisa um do outro, a gente colabora com o outro, né? A gente está junto ali como corpo. Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês, né? Que vocês têm agregado muito também à minha vida. E é isso, gente. Até semana que vem. Qualquer dúvida, estou por aqui, viu? E aí, que vocês tenham um ótimo final de semana. E até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada a todos. E é isso. Vou parar aqui, tá? Abraço, gente. Mais tarde, eu vou ver se eu consigo até amanhã colocar a atividade de vocês lá no Classroom, tá? Vocês vão receber a notificação e aí é só verificar lá e não deixem de entregar, tá, gente? Por favor. Viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.